é que é manifestamente insuficiente para as necessidades que temos. Neste momento, no nosso país, os trabalhadores continuam a ter um modelo de baixos salários com que não podemos continuar. Nós estamos a viver mal, a empobrecer, a trabalhar. Precisamos aqui de uma alteração substancial naquilo que são os salários do nosso país. Em 2024, o governo português aumentou o salário mínimo em 7,9%. Vem, desde logo, permitir uma valorização dos salários superior àquela que tínhamos acordado há um ano. O salário mínimo vai ter uma atualização de 7,9%, é um crescimento de 60 euros, tanto quanto creio é o maior aumento anual do salário mínimo alguma vez ocorrido. E o referencial dos salários é também atualizado, sendo agora mais elevado do que aquilo que tinha sido o compromisso que tínhamos assumido para este ano e, portanto, tem um referencial de atualização de 5% dos salários para 2024. De 760, agora está em 820. E o desejo do governo é que em 2026 o salário mínimo português seja de 900 euros. O que é o salário mínimo? A remuneração mínima mensal garantida, ou salário mínimo, é o valor mínimo a pagar aos trabalhadores por conta de outrem como remuneração do seu trabalho. É pago 14 vezes por ano, 11.480 euros em 2024, sendo que não inclui subsídios de alimentação e de deslocação, a isenção de horário, as diuturnidades, as ajudas de custo e outros componentes do salário pagos à parte. Igor, o que é que tem a ver esse aumento com o poder de compra, com a inflação e com a minha vida aqui em Portugal? Para você que tem dúvidas sobre ordenados, eu quero dizer para você que esse vídeo vai responder essas e outras perguntas. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando o seu like, se inscreve nesse canal, certo? Deixe seu comentário, porque esse vídeo aqui ele vai ser um pouco técnico, certo? Mas sempre com o intuito de ajudar vocês a entender essa relação de salário, poder de compra, essa relação de inflação, quanto é que agora vai ter os descontos, quanto é que eu vou ganhar de forma líquida, essa questão de subsídio à alimentação, se é descontado ou não. Então tudo isso eu vou responder aqui para vocês nesse vídeo. Pessoal, direto ao ponto. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, o salário estava 705 euros, certo? Só como eu trabalhei numa empresa e trabalhava horas, mais ou menos 5 euros a hora, eu não sabia bem a ideia, né? Porque o patrão ele pagava subsídio férias e subsídio Natal, tudo junto ali no mesmo bolo. Então eu não sabia mais ou menos quanto é que eu ganhava em relação ao ordenado mínimo, desconto e tudo mais, porque era a hora. E ele precisava passar o recibo de pagamento, e o recibo de pagamento tinha que conter todas essas coisas. Mas depois que eu passei para outra empresa há mês, eu comecei a entender bem essa questão de descontos, certo? Eu não quero falar do ano passado, eu quero falar do novo ordenado português para esse ano 2024. E como eu já disse no início do vídeo, o aumento foi de 60 euros. Ano passado era de 760, agora está 820. Então vamos lá. O que é então um ordenado mínimo líquido? Pois bem, na sua folha de pagamento sempre vai ter ali o ordenado base. Em qualquer empresa aí que você for trabalhar, certo, de contrato, vai ter o ordenado base 820 euros. Mas não é isso que vai chegar na sua mão, certo? Vai chegar a menos, porque você tem que tirar a segurança social. A segurança social é 11%, é um valor fixo, 11% em cima desse bruto de 820. Você faz esse cálculo, 11% de 820, você vai receber de forma líquida 729 euros e alguma coisa. Entretanto, certo? Se a sua empresa que você for trabalhar fornecer o subsídio alimentação, certo? Por exemplo, até 6 euros, né? 6 euros para cima é descontado IRS. E de 9 euros no cartão alimentação também é cobrado IRS. Mas o ordenado base, 820, tirando esses 11%, não é cobrado o IRS em cima disso. A não ser que na sua empresa eles deem uma ajuda de custo, ou você ganha 820 e a empresa quer dar assim uma aumentada no salário, vai para 850. Já nesse aumento que a empresa dá, por conta da própria empresa, você vai descontar o IRS também. E aí, Igor, quanto é o IRS que é descontado no meu salário se for mais do que 820?
Aí varia. Se você tem família, se você tem filho, se é a única pessoa que trabalha ali, tem uma série de coisas que a empresa ali vai perguntar a você e você vai saber mais ou menos quanto é que você paga de IRS. Mas o ponto é, os 820 que você vai ganhar, geralmente não se cobre IRS, a não ser que você tenha um subsídio de alimentação de 6 euros para cima ou um cartão alimentação de 9 euros. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Um trabalhador que ganha o salário mínimo tem algumas especificidades. Primeiro, ele não paga IRS e está dispensado de fazer retenção na fonte. Pode ter de fazer o desconto para o IRS se o valor do subsídio de alimentação excedeu os 6 euros, quando pago em dinheiro, ou os 9,60 se paga em cartão refeição. Este é o valor máximo isento de tributação de IRS, pelo que o excedente é tido em conta para o cálculo do rendimento tributável. Não tem de entregar a declaração de IRS se não tiver outros rendimentos. Está sujeito à contribuição obrigatória de 11% para a Segurança Social. Considerando o salário mínimo em vigor, em 2023, 760 euros, descontava-se 83,60 para a Segurança Social. Já em 2024, você receberá cerca de 729,80 líquidos por mês. Entendido, pessoal? Entendido essa questão aqui? Se você não entendeu, coloque nos comentários aí que eu explico melhor aí nos comentários. Mas essa é a ideia de como é que você faz os cálculos de quanto é que você vai receber líquido por mês do seu ordenado mínimo, daquilo que você trabalha aqui, certo? Há empresas que pagam ajuda de custo, às vezes a pessoa vai trabalhar ao sábado, dependendo da empresa, ou paga por fora, certo? Isso aí também não entra na folha de pagamento, e não há, ou seja, não há descontos. Algumas empresas, né, querem colocar na folha e colocam na folha. Nesse caso também é cobrado IRS. Então assim, o seu líquido mesmo, né, desse aumento que aconteceu aí vai ser 729. As outras coisas que você vai receber, né, vai vir os descontos e tudo mais, você juntando a isso você vai saber mais ou menos quanto é que você vai receber por mês. Igor, mas existe algum trabalho que eu possa conseguir por aqui, se eu arrumar um trabalho por aqui, que eu não possa ganhar o salário mínimo? Sim, e eu vou dizer para vocês aqui quais são as categorias, né, de alguns trabalhos que você não pode receber um ordenado mínimo em Portugal. Em que situações é permitido pagar menos do que o salário mínimo? De acordo com o artigo 275 do Código do Trabalho, é permitido pagar menos do que o salário mínimo a trabalhadores em situações específicas. Trabalhadores sem horário de trabalho completo, por exemplo, um trabalhador em part-time, estagiários, praticantes, aprendizes ou formandos em situação de formação certificada, podem ver o seu salário mínimo reduzido em menos de 20% durante, no máximo, um ano. Se tiver um curso técnico profissional ou um curso do sistema de formação profissional qualificada para a respectiva profissão, o prazo máximo é de 6 meses. Trabalhadores com capacidade reduzida ou deficiência. A redução do salário mínimo corresponde à diferença entre a capacidade plena para o trabalho e o coeficiente da capacidade efetiva para a atividade contratada e aplica-se a diferença for superior mais ou menos a 10%, ainda que com limite de 50%. A certificação do coeficiente de capacidade efetiva é feita a pedido do trabalhador. Então essas são as categorias, né, de trabalhos que você não vai receber um ordenado mínimo em Portugal. Agora, em relação ao poder de compra, vai mudar alguma coisa? Pois bem, pessoal, eu quero fazer um vídeo bem específico, certo? Sobre a questão de poder de compra, certo? Porque assim, aqui em Portugal, para quem não sabe, se eu não me engano, ano passado foi tirado o IVA, né, esse imposto de alguns alimentos, só que já retiraram isso, certo? Enquanto o ordenado aumenta, muitas coisas aumentam aqui também, certo? Então eu preciso ainda receber, eu preciso ainda fazer uma compra, certo, no supermercado para ver o que aumentou, o que não aumentou e para ver mais ou menos a diferença das minhas compras por mês. Eu sei mais ou menos quanto é que eu gasto por mês, certo? E vou ver aqui como é mais ou menos que eu vou comprar e vou ver mais ou menos se aumentou ou não. Também tenho que ver em relação a quanto é que eu vou pagar de internet, certo? Porque eu percebo o aumento que há na questão do que eu pago de internet, essa questão, outras coisas mais. Então eu preciso ainda ver depois aqui mais ou menos quanto é que vai ser minhas despesas e ver mais ou menos o comparativo de despesa que eu tinha antes desse aumento e o depois. Também tem que ver em relação a questão de compras assim mais fúteis, né, como roupas e tudo mais, para ver se deu um aumento a mais. Depois eu posso fazer um vídeo aqui dessa comparação, certo? Se o poder de compra aumentou ou diminuiu, certo? Eu quero mais ou menos deixar
as águas rolarem ainda, as coisas passarem mais, para depois eu fazer um vídeo específico só sobre isso, né? Porque isso é uma questão muito delicada, porque há lugares aqui em Portugal que o custo de vida é maior do que o outro, né? Já falei sobre isso em alguns vídeos, e onde eu moro aqui o custo de vida não é tão alto, mas eu preciso ainda fazer essa comparação e vou trazer um vídeo aqui para vocês depois. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. É um grande avanço, certo? O que Portugal está fazendo, o aumento de salário ser 820, um avanço muito bom. Eu gostei bastante desse aumento de 60 euros, certo? E eu fiquei pensando, pessoal, aqui, vai abrir meu coração para vocês. Tava ali fazendo um cálculo, certo? Tava até aqui meu caderno, que na minha antiga empresa que eu trabalhei, eu pagava IRS. Por quê? Porque eu recebia 15 euros a mais do ordenado mínimo, então era descontado IRS e recebia um subsídio de alimentação de 6,5 euros. E eu já falei isso para vocês, né? Na empresa que eu trabalhei de andames lá, cerca de um ano mais ou menos, eu recebia líquidos, assim, tirando os 11%, IRS, tudo, 830. E eu fazendo uns cálculos aqui, mais ou menos uns cálculos, eu ia ganhar cerca de 900 euros, 920 euros, ou seja, um aumento expressivo de 100 euros. E mas não foi só 60 euros? Aí é o que está. Há boas empresas em Portugal, pelo menos a que eu trabalhei era uma boa empresa. Eu só não estou lá porque eu tive que mudar de cidade, por causa que eu arrumei uma casa aqui, certo? Antes que as pessoas perguntem por que eu saí de lá. E aquela empresa era boa porque eu ganhava 75 euros de condução, certo? E eu ganhava só 50. E quando teve o aumento de 705 para 760, eu passei a ganhar 75 euros de condução. E provavelmente com esse aumento que ia acontecer lá, eu ia ganhar 100, certo? Então eu não posso dizer só que eu vou ganhar 60 euros a mais. Então há empresas que dão esse subsídio de condução, há empresas que pagam bem o subsídio de alimentação, 6,5 euros, às vezes tem empresas que pagam 7 ou 8, certo? Então tudo isso você tem que colocar no papel e ver mais ou menos quanto é que você vai receber líquidos por mês, certo? Então para mim, na minha opinião, foi um grande avanço esse aumento de 7,9% no ordenado mínimo de Portugal, e esses estudos, esses avanços, né? Essa ideia do governo até 2026 ser 900 euros, isso aí vai ser uma maravilha. Mas até que eu falei de coisas boas, né? E futuramente também, embora o ordenado aumente, as coisas também vão aumentar. E uma das coisas que mais me preocupa, pessoal, não é a alimentação, certo? Aqui em Portugal não é em relação a roupas, essa questão de internet. O que mais me preocupa em Portugal é em relação aos aluguéis. E eu vou fazer um vídeo bem detalhado, certo? Sobre isso, sobre o aumento, sobre a bolha imobiliária aqui em Portugal, que está crescendo muito. Espero eu que os senhorios entendam bem, embora os ordenados aumentem, há muitas casas caras que você não tem condições de pagar. Então, assim, é isso que me preocupa. Mas, fora isso, é uma maravilha esse aumento que aconteceu. Então, muito obrigado por você permanecer comigo até aqui. Espero ter ajudado você a entender bem essa questão. Claro que é algo assim bem mais complexo, porque cada empresa é diferente, cada empresa tem as suas preferências em relação a pagamento e tudo mais, mas sempre vai ser o base que você vai ganhar. Umas vão pagar mais, outras menos, mas é mais ou menos isso que Portugal agora, a partir de janeiro de 2024, está oferecendo às pessoas aqui, né? Isso é uma coisa muito boa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você, quando chegar aqui, arranje um bom emprego. Se você está aqui, Deus abençoe você para encontrar um bom emprego também. E que Deus nos guarde aí de todo mal. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário também para eu ler aqui e interagir com você. Então, até o próximo vídeo e valeu!